capítulo 29 de Jeremias. Diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Irmãos, este versículo diz que havia uma necessidade de se buscar a paz, mesmo numa situação de adversidade e de cativeiro, como era o caso aqui da nação que estava cativa, o povo de Deus. E eu queria dizer nessa noite, falar sobre a paz deve ser procurada. E quando nós lemos este versículo que diz: procurai a paz da cidade para onde vocês transportaram, onde eles estavam cativos, né? E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ou seja, se não procurarmos a paz, ela não será achada. A paz, ela não é uma coisa espontânea. Ainda que as pessoas vivam em paz, mas se exigiu dos antepassados, das pessoas anteriores, uma disciplina para que nós tivéssemos paz. Por exemplo, numa sociedade civilizada, antigamente as pessoas lidavam umas com as outras na retribuição do mal que uma pessoa fazia à outra. O bem pagava-se com o bem e o mal com o mal. Ainda que sempre houve quem pagasse o bem com o mal, mas a inclinação, as normas das pessoas, do direito natural, era este: as pessoas retribuírem a outra com o mal, e o bem com o bem. Mas a sociedade foi evoluindo, as pessoas faziam a justiça com a sua própria mão, a ponto de alguém escrever, Carrara, ao que parece, escreveu dizendo: olha, todo homem nasceu homicida. Ou seja, todo homem nasceu propenso a matar o outro, no caso de injustiça. Injustiça por aquilo que passava na cabeça de cada um, aquilo que alguém achava que era injusto. Mas com a evolução das pessoas, com o ensinamento que as pessoas receberam da própria sociedade evoluída, com os estudos, com o ensino, com a educação, as pessoas foram melhorando. E hoje a gente vive em sociedade tranquilamente. Não, tranquilamente entre aspas, né? É claro que aquelas pessoas que roubam, aquelas pessoas que atacam, eles são chamados de marginais. Eles não fazem parte da sociedade civilizada. Eles são chamados de marginais, estão à margem, estão do lado de fora. Por isso que eles atacam aqueles que vivem em paz. Há necessidade, como nós nos referimos, de buscarmos a paz, procurarmos essa paz, em todos os sentidos, porque
alguns aspectos da paz. Por exemplo, nós temos que ter em primeiro lugar paz com Deus. Se nós não tivermos paz com Deus, dificilmente nós vamos ter paz com as pessoas. Porque nós vamos olhar as pessoas como adversas, como pessoas adversárias, como nós começamos a ver nas pessoas maldade. Quando nós não temos paz com Deus, tudo está contra, tudo está diferente, tudo está anormal. Nós buscamos os nossos próprios interesses, nós suspeitamos mal, nós andamos sobre inveja, nós vivemos sobre torpezas, nós temos interesses próprios a ponto de nós não gostarmos do outro. Precisamos ter paz conosco mesmo. Às vezes nós vivemos em conflito com a gente mesmo. Às vezes não conseguimos dormir, preocupado, revoltado com a vida, inconformado porque o vizinho do lado tem uma casa bonita, um carro bonito, empregado, vive bem, e eu fico aflito. Não é isso às vezes? Mas não é assim o jeito de viver. Nós temos que ter paz conosco mesmo. Nós temos que ter certeza, convicção de que somos abençoados por Deus, que somos chamados por Deus. Temos que ter paz conosco, porque se eu não tiver paz comigo mesmo, eu não posso ter paz com o outro. Porque eu vou ter o outro como um concorrente, vou ter o outro como o meu desafeto, como aquele que está pelejando contra mim ou comigo. Nós temos que ter paz com os irmãos, paz com as pessoas que estão à nossa volta. Nós não temos que olhar para as pessoas como adversárias, como inimigas, como quem não gosta da gente. Mesmo aquelas pessoas que não gostam da gente, nós temos que procurar ter paz. Às vezes nós colocamos alguém no lugar dele, né, Manúcia? Não é? Alguém criou problema? Você vai voltar lá e se retratar com aquela pessoa. E alguém foi. Isso já é paz também, viu? Porque ia ficar um problema no ar, ficou em paz. Não é certo? Às vezes temos que praticar a justiça dessa forma. Então veja, temos que ter paz com aqueles que estão à nossa volta, seja em casa, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho. Procurar a paz. Pastor, mas não dá. Procurar a paz, dá um jeito. Porque a Bíblia diz que lá em Romanos 12:8 diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, tem coisa que não dá. Mas se não dá, desencosta. Se não dá, desencosta. Não é certo? Porque se não tenho como viver em paz com uma determinada pessoa, então eu fico de lado, deixo a pessoa quietinha lá no cantinho dela. Mas não posso odiá-la, nem falar mal dela. Eu tenho que ficar discretamente no meu coração, orando por ela. Então, nós temos que procurar a paz, porque o mal é fácil de achar, a paz é mais complicada, porque depende de mim,
depende de você, depende de nós. E às vezes tem certos conflitos que a gente não sabe por que caminho passar. E a Bíblia diz aqui: orai por ela ao Senhor. Nós temos que orar ao Senhor, o Senhor da paz. Por que não há a justiça nos países, como no Brasil? Quando se pune o infrator, quando o juiz condena, por exemplo, um réu que praticou um crime, o que ele está buscando num certo lado dessa prática da justiça? Primeiro, a ideia, pelo menos, seria de reeducar o preso, o delinquente, levá-lo à reeducação, que é impossível acontecer nesse sistema que está aí. Mas a segunda coisa que é muito importante é trazer a paz social, trazer à sociedade uma resposta para que a sociedade fique em paz. Quantas pessoas tiveram membros da sua família mortos, ou morto, alguém morto da sua família por mãos de delinquente, e a pessoa fica aflita porque o delinquente não foi preso. O dia que o delinquente foi preso, aí aquela família tranquiliza um pouco mais, porque sentiu a prática da justiça e, portanto, alcançou a paz. Porque a justiça é um pressuposto da paz. Então veja, procurar a paz. Às vezes nós vivemos em conflito conosco mesmo. Às vezes nós vivemos com o espírito armado. Eu me lembro quando eu era garoto, eu vi uma cobra grande no riacho que ficava do lado de uma mina onde nós apanhávamos água para beber. E eu fiquei com tanto medo que eu fiquei com o espírito armado para ver mais cobras e fugir de medo. Aí meu pai falou assim: você vai lá na venda. Eu fui à venda com o lorde do meu pai lá no centro do bairro, e estava uma noite de lua assim, a lua clareava, não tinha luz fluorescente, não tinha nada. Aí eu fui atravessando por ali, um monte de galho parecendo com cobra. Para mim eram todos cobras. Pai, eu vi umas 4 ou 5 cobras no caminho. É que eu estava com o espírito armado. Às vezes nós, quando olhamos para alguém, pelo modo de olhar, nós achamos que aquela pessoa está falando alguma coisa, que aquela pessoa está pensando mal, que aquela pessoa está... Imagina, irmão. É porque isso não acontece, isso não é verdade. Isso não é verdade. É que às vezes estamos com o espírito armado. Ao invés de buscarmos a paz, nós estamos buscando o problema, o conflito. Nós estamos buscando, às vezes, um pé de guerra. E às vezes podemos contornar isto. Tem vezes que nós temos que deixar a conversa de lado, porque não compensa. Nós temos, a Bíblia está dizendo aqui, procurai a paz da cidade, ou seja, procure a paz do ambiente que você vive. Você imagina, irmã, eu levo a senhora, querida. Irmã, eu levo a senhora, fica aqui. Eu levo a senhora, fica tranquilo. Nunca sai não, viu? Acabou o culto, me chama. Nós temos que procurar o bem do ambiente em que vivemos. Senão nós vamos viver em casa. Há pessoas que vão para casa, quando vai chegando um quarteirão antes de chegar em casa, e falar: ai, Jesus do céu, estou chegando em casa, meu pai, me guarda. Ai, meu pai, o problema, vou entrar em casa, Jesus me cobre com teu sangue, porque ele sabe que vai ter um conflito. O irmão vai chegar na igreja: ai, Jesus, vou para a igreja, meu pai do céu.
Mas temos que buscar a paz, procurar o melhor, contornar uma situação. Mas há pessoas que não deixam isso ser possível também. Tem gente que não quer paz. A Bíblia diz que tem uns que não têm afeto natural. Tem pessoas que não têm afeto natural. Não está nele o afeto. São pessoas estúpidas, grossas, mal educadas, porque não tiveram uma boa formação. Meu avô foi assim, meu pai é assim, e eu vou ser assim. Irmão, eu não quero ser como meu avô. Meu avô era muito bruto. Meu avô chegava uma visita em casa, ele pegava uma espingarda e começava a limpar a espingarda e falava assim: essa espingarda é alemã, limpando o cano do lado da pessoa que chegou. Você ficaria numa casa dessa, irmão? Só se você tiver como eu estava, né? Meio maluco ficar perto do meu avô, né? Entende? Há pessoas que são sem afeto natural, que estão subdesenvolvidas na questão afetiva. Há muitos que vivem em disputa. A Bíblia diz que não pode ter pelejas entre nós. Disputa é obra da carne. Mas nós temos que ter fruto do Espírito, que é o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé. Temos que ter esses atributos do fruto do Espírito. Aleluia. Agora veja, Paulo escreveu em Romanos capítulo 14, versículo 19, dizendo: sigamos as coisas que servem para a paz. Temos que seguir as coisas que servem para a paz. O que não serve para a paz, larga de lado, irmão. Aí se o irmão te faz um mal, você fala mal dele, o outro conta para ele, aí o outro fica com raiva porque o outro soube, e o outro ficou, vira uma confusão sem fim. Mas em troca de quê? Quem vai ganhar com isto? Imagine você ficar velho antes do tempo, irmão. Tem gente que fica velho antes do tempo. Tinha uma mulher, já falei aqui uma vez, parece, lá em São Paulo, e o casal separou e tinha uma casa, e eu era responsável em cuidar para ver se a gente vendia um imóvel. E a mulher e o marido brigaram e separaram a casa, dividiram a casa em duas partes, uma parte para cá, outra parte para lá, e colocaram um guarda-roupa em cada lado para separar, para fechar a porta, para fechar o vão da porta. E puseram a casa à venda. Mas toda vez que o comprador chegava com uma proposta, ou um ou outro aumentava o preço, para não dar gosto para o outro em vender a casa e o outro pegar o dinheiro. E a mulher, o tempo foi passando e a mulher ficou igual um maracujá de gaveta, irmão, envelhecida, todo o rosto marcado, parecia uma peneira, de tanta mágoa e desgosto, porque não queria procurar na paz mesmo na separação. Eu não vi o fim da história, mas eu acho que ela morreu sem vender a casa. Lógico que o herdeiro vai vender por qualquer preço depois, né? Mas para quê? Não poderia vender a casa, seguir o seu próprio caminho, ter a sua própria vida, respirar outros ares, ainda que sofra, mas sai daquele jugo terrível, daquele ambiente pesado, daquele clima de guerra e de vingança.
Nós temos que seguir as coisas que servem para a paz. Se não servir para a paz, deixa para lá. Vai dar briga, deixa para lá. Às vezes eu ensino aqui para vocês vocês sabem disso. De vez em quando eu falo com vocês, não falo? Vocês que têm liderança, quando faz tal coisa, não deixa fulano lá, já está fazendo, deixa. Para que vai arrumar confusão? Já está feito, está ali, cada um está no seu canto, para que vai ficar mexendo com a pessoa? Para que eu, como pastor presidente, vou pegar um dirigente aqui, fico pondo lá, só porque eu sou presidente, vai pegar de lá, põe lá, pega de lá, põe para cá, põe para lá. Não! As pessoas têm família, as pessoas têm filho, têm criança. Só quando Deus mandar, aí sai de lá, vem para cá, aí vai dar certo. Não é para satisfazer o ego do pastor, mas é para fazer o que o coração de Deus está mandando. Não é certo? Tudo na igreja é assim. Jesus resolve as aflições dos corações, os nossos conflitos, Ele resolve. As nossas tristezas, Ele resolve. O diabo coloca a aflição. Por que às vezes as portas se fecham? Não é Deus que fechou. Às vezes é o inimigo que fechou. Às vezes Deus fecha. A Bíblia diz: a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas quem pode abrir essa porta que Deus fecha? Somente nós e Deus, através da oração. Se nós orarmos, Deus abre as portas. E não tem porta que Deus feche que Ele não abra sem orar. Se nós nos humilharmos e orarmos ao Senhor. Mas tem porta que o inimigo fecha para que tenha conflito, para que a paz vá embora, para que as pessoas fiquem revoltadas, magoadas. Jesus não deixa que o problema nos devore, não, quando nós buscamos a sua paz em oração. Quando os discípulos estavam desesperados, porque o próprio Jesus havia sido preso, julgado, condenado, e a pena executada, a pena de morte executada sobre ele. E os discípulos estavam desesperados. Se trancaram dentro do cenáculo e ficaram lá orando, com medo da perseguição. Porque assim como mataram Jesus, eles pensaram: agora todos nós vamos ser mortos também. Mas de repente, lá as portas trancadas, fechadas, entra um homem com as portas fechadas, janelas fechadas, entra um homem de porta dentro e diz: paz seja convosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, e de repente aquele homem mostra sua mão furada, suas mãos furadas e seu lado furado, e diz: paz seja convosco. E assoprou sobre eles o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o que produz a paz na igreja. Aleluia. Não é a simples opinião humana. Não. Nós temos que buscar a Deus e pedir ao Espírito de Deus que nos dê um coração segundo o coração de Deus. Não tem aquela música, Juninho, que você vai cantar se souber? Um coração igual ao teu? É assim. Mas só o Espírito Santo produz em nós um coração maravilhoso. Porque a nossa paz é diferente da paz do mundo. É diferente. O próprio Jesus falou lá em João, no capítulo 10, no versículo 27, diz: deixo-vos a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. Não é a paz do mundo, que é diferente, que é uma troca, que é uma permuta, mas uma paz de arrependimento, uma paz de justiça. Quando nós buscamos a justiça de Deus para a nossa vida, através do sangue de Jesus, através da palavra de Deus,
através do poder do Espírito Santo, quando buscamos a justiça de Deus, flui em nós uma profunda paz e segurança. É isso que Deus quer fazer conosco. Vamos buscar a paz, buscá-la em Cristo, buscá-la na palavra de Deus, buscá-la no poder do Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Façamos isto e sejamos muito abençoados. Vamos em pé agora, queridos, em nome de Jesus.